Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu queria agradecer ao GPEC, uma casa que eu tenho um extremo carinho, pelo convite e a oportunidade para falar com vocês sobre temas que, embora trazidos por Jesus há mais de 2000 anos, ele sempre é atual. Jesus sempre é atual. Então, vamos começar pedindo ao Mestre que nos ampare, nos proteja, nos traga paz, que tanto necessitamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a vossa palavra, a assimilar o vosso exemplo, seguir os vossos passos, para que possamos chegar um dia na nossa melhor forma, nossa melhor condição e encontrar-te pessoalmente, próximo ao Pai. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma das bem-aventuranças que Jesus veio nos trazer. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. E Caiba Schutter, quando ele fala sobre a mansidão e irritabilidade, ele veio nos dizer o seguinte: a delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventurança no céu. Então, nós somos duplamente premiados. Quando somos mansos, nós conseguimos tanto as amizades na terra, como também a bem-aventurança no céu. Mas, para começar a falar sobre os bem-aventurados, os brandos, os mansos, ou brandos e pacíficos, eu queria trazer uma história para vocês. A história de Rosa. Rosa era uma costureira americana e ela, depois de um dia extenso de trabalho, ela entrou no ônibus para voltar para casa. Depois assim, de um dia de trabalho, estava esgotada, e aí ela pagou a passagem e se sentou em uma cadeira, na janela, no meio do ônibus. À medida que o ônibus ia parando nos pontos, ele ia enchendo. Então, teve um momento em que o motorista que estava dirigindo o ônibus, ele olhou para trás, ele viu que tinha algumas pessoas que estavam em pé. O que foi que ele fez? Ele apertou um botão e 3 pessoas que estavam na mesma fila de Rosa se levantaram e foram para trás. Rosa não. Rosa ficou lá. O motorista parou o ônibus e pediu a ela que ela se levantasse e fosse para o fundo do ônibus. Ela disse: não vou. E aí o motorista perguntou: por que você não vai? Por que você não se levanta? Ela: por que eu deveria me levantar? O motorista falou: não, porque a lei manda. Sim, mas eu deveria ser obrigada a me levantar. E aí começou a discussão, surgiu um impasse, começaram a discutir dentro do ônibus, e o motorista acabou chamando a polícia, porque ela não queria se levantar do lugar em que ela estava, desde a hora que entrou no ônibus até aquele momento, 3 pontos, 4 pontos depois. E aí ela foi presa e chegou na delegacia. Perguntaram por que ela estava descumprindo a lei, porque ela não cedeu o lugar dela para uma pessoa branca. Verdade. O crime de Rosa Parks era ser negra em 1955 nos Estados Unidos. Imagina a tamanha violência com uma pessoa por conta da sua cor. E é interessante até porque esse mesmo tema e essa mesma história, eu contei essa história há 2 anos atrás, mais ou menos, e numa palestra que eu fiz em outro centro, e na época, acho que tinha uns 3 ou 4 dias próximos ao feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos, porque ele é comemorado na terceira segunda-feira do mês de janeiro. E, por coincidência, eu contei essa mesma história na época, e hoje, imagina a coincidência, estou fazendo a mesma palestra, poucos dias depois que se comemorou no Brasil o Dia da Consciência Negra, no último dia 20. E assim, a gente está vendo uma discussão muito grande, muito ampla, sobre essa violência do racismo, o que essa
essa diferença de cor faz com que as pessoas se agridam, se desrespeitem, né? Inclusive casos de homicídio por conta disso. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, no tempo dele e na presente data, ainda estamos vivendo nesse mundo com tanta violência, e que o manso e o pacífico, ele é o incomum, ele é o fraco, ele é o errado, porque o que vale, o que predomina para a nossa sociedade é o forte, é aquele que tem o poder da arma, tem o poder até o dinheiro, né, que às vezes coage, que age de forma, as pessoas agem de forma violenta, achando que são melhores do que as outras, né? Então, se a gente for falar de violência nos dias atuais, a gente pode dizer que existe uma violência física, né? Isso basta ler nos noticiários, que a gente não vê outra coisa. São muito mais notícias sobre morte, sobre violência, sobre roubos, ataques, corrupção, várias coisas, do que a gente vê, assim, de coisas boas, né? Alguém doou um valor para determinada instituição, alguém fez uma bondade, alguém fez uma caridade, alguém salvou a vida de alguém. Não, a gente só vê realmente violência, violência, violência. Poucos dias mesmo eu estava vendo o jornal e vi um neto espancando, batendo na avó, né? E era ela que sustentava ele com o dinheiro da aposentadoria. Então, um homem batia na avó, é algo que a gente acha assim, um absurdo. E ela defendendo ele e tudo. Mas cada um, né? A gente não sabe a história que tem por trás, e principalmente a história espiritual que está por trás de cada um. Mas de qualquer jeito, a gente vê todo dia crianças sendo espancadas e mortas, né, pelos pais ou por outras pessoas. Uma guerra interminável de tráfico, milícia, gente morrendo o tempo inteiro. Essa violência é a física. Mas ao lado dela tem uma violência moral e psicológica que a gente também está submetido. Os meninos, nossos filhos, né, nossos netos, às vezes estão sofrendo bullying na escola. Ou estão promovendo bullying, estão promovendo também a violência. Nem no trabalho a gente fica tranquilo. Quantas pessoas estão sofrendo assédio moral e sexual no trabalho? Sem contar a alienação parental, que crianças são vítimas dos próprios pais, que se colocam um contra o outro numa guerra infeliz, e que a maior vítima são os filhos. É algo que a gente às vezes fica estarrecido que isso aconteça. Outro tipo de violência seria a corrupção. Se a gente vive em sociedade e a gente deseja algo de melhor para cada um de nós, quando a gente vê um mundo tão corrupto e o dinheiro que poderia ser empregado na saúde, na educação, em infraestrutura, indo embora, isso é uma violência para cada um de nós. Abandono afetivo, quando a gente permite que deixemos de lado os filhos, os idosos, aqueles que dependem de nós, também uma violência, não tem como correr disso. Hoje em dia, é extremamente atual, a polarização política que está havendo no mundo, não é um privilégio, né, nem do Brasil, é algo mundial, inclusive, e que coloca um contra o outro, né? Os familiares brigam, a gente briga com amigo, a gente briga com os familiares, tudo porque a gente está vivendo embates que não terminam, e a gente está vivendo dessa forma, violência atrás de violência. Sem contar a violência psicológica e emocional que todos nós estamos vivendo conjuntamente com essa pandemia do coronavírus, que vai minando o nosso emocional, vai nos transformando em pessoas intolerantes, né? Nós estamos vivendo em ilhas, e quando algumas pessoas estão buscando sair dessa ilha, estão sendo criticadas, e é lógico, porque a gente precisa
se proteger, a gente precisa preservar todo um grupo, toda uma sociedade. Então, tudo isso gera todo esse tipo de situação violento para nós, está nos machucando, está nos adoecendo, está tirando a nossa paz. Então, Jesus vem e nos propõe um caminho para chegar à perfeição. E esse caminho ele nos traz com as bem-aventuranças. Ele coloca para nós, segundo alguns autores, o desenvolvimento interno do ser humano na assimilação de virtude. Ou melhor, cada bem-aventurança, Jesus nos mostra um degrau a ser alcançado para a nossa perfeição e nos oferece uma recompensa. Assimilada uma bem-aventurança, ou seja, pisando num degrau e se sustentando nele, estamos aptos a prosseguir em direção de outra virtude. Já estamos aptos a ir para uma outra bem-aventurança e alcançar a virtude que ela fala. Então, Jesus, se a gente for olhar as bem-aventuranças, nós vemos que começamos com os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O bem-aventurado os pobres do espírito representa a virtude da humildade. Essa virtude, ela se contrapõe à pior imperfeição, pior engano que a gente pode ter, que é o orgulho. O orgulho é a maior chaga que carregamos, porque nos impede de enxergar nós mesmos como verdadeiramente somos. É o orgulho que faz a maquiagem e a gente pensa que somos virtuosos, quando na realidade não temos aquela virtude. Nós achamos que somos bondade, amor, caridade, tolerância, despidos de preconceito, porque o orgulho nos impede de enxergar o quantas vezes somos maliciosos, o quantas vezes somos preconceituosos, intolerantes, o quanto somos egoístas, o quanto somos mesquinhos. Tudo isso o orgulho faz, esconde, nos coloca uma máscara de que somos perfeitos. E desta forma nós nos enganamos. A humildade, ela nos traz a noção de que não somos superiores a ninguém. E nem a Deus. Porque tem muita gente que acha que é melhor do que Deus. E acha que poderia fazer muitas coisas a mais do que Deus já fez. Mas de qualquer jeito, quando a gente se olha para si e se enxerga como pessoas que são seres que fomos criados e que não somos melhores ou piores que ninguém, cada um está num processo evolutivo, cada um está no seu momento de evolução, a gente assimila a humildade e busca partir para outras virtudes. Então, a partir do momento que passamos a ter consciência de nossa inferioridade e das nossas limitações, podemos tentar corrigir as nossas imperfeições, alcançando as demais virtudes. Saindo dos pobres de espírito, que representa a humildade, vamos aos aflitos, que significa resignação. Então, depois que eu sei que Deus está no comando, que eu não sou melhor do que ninguém, que eu estou aqui para aprender num estágio, numa escola, em que a única coisa que eu preciso é assimilar virtudes, eu vou ser uma pessoa resignada. E aí a aflição só vai nos ajudar a evoluir. Em vez de ficarmos parados, chorando e reclamando da vida, nós vamos ser resignados e começar a trabalhar em nosso benefício, para que a gente possa extrair das dores e das nossas aflições o melhor que a gente pode. Eu costumo dizer que não existem coisas boas e más na vida, existem coisas úteis. E se a gente souber aproveitar a utilidade de cada uma dessas coisas, a gente com certeza vai se melhorar, com certeza a gente vai evoluir. Depois de buscar a humildade, depois de chegar à resignação, nós vamos chegar à mansidão, o controle, os mansos. E aí a gente segue os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração e, finalmente, os pacificadores que têm a paz, têm a perfeição
e estes verão a Deus. A gente vai ver que toda bem-aventurança, ela, além de estar vinculada a uma virtude, ela também, Jesus promete uma recompensa. E a gente começa com a humildade, que é o reino dos céus, né? Que está dentro de nós. Na verdade, quando a gente adquire a virtude da humildade, a gente encontra realmente o reino de Deus, que está dentro de cada um de nós, e acaba com os pacificadores, que verão a Deus. Esta é a maior proximidade possível de Deus que pode chegar ao espírito. Então, o que é brandura ou mansidão? A gente pode dizer que a brandura é um estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e suas atitudes. Então, na hora que vem alguma ameaça, a hora que vem algum problema para cima de cada um de nós, se eu sou brando e eu sou mansa, eu vou conseguir controlar os meus impulsos negativos e não contra-atacar, não revidar. Eu vou buscar encontrar uma forma de manter a minha paz e a paz da relação ou da situação e não sucumbir à violência. Então, na verdade, o manso e o brando, ele abdicou da violência. Ele não quer a violência. Ele não aceita a violência. Seu sentimento, a virtude, é de não querer não aceitar e se indignar com a violência. Então, a calma, é a paciência, é um domínio próprio, é algo que a gente vai conquistando e não se permite mais deixar que a raiva, a impaciência, a cólera nos atingem e nos dominam. E interessante é que Jesus fala, né? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Então, se eles possuirão a terra, significa que eles vão ser os donos da terra no futuro. Então, a violência, a gente está falando que essas pessoas que pregam a não violência, que não reagem, que são pessoas que buscam a paz a todo momento e a todo instante, eles serão os eleitos no processo de regeneração da Terra, quando se efetivar a transição planetária que os espíritos nos trouxeram e vieram nos informar. A transição planetária está acontecendo, nós sabemos que a Terra passará de um mundo de provas e expiações que atualmente se encontra para um mundo de regeneração. Sabemos que estamos passando por um momento de transição e que em breve o bem predominará. Por enquanto é o mal que predomina na Terra, mas em breve, quando passarmos por essa transição, nós encontraremos um mundo regenerado e um mundo com que o bem será prevalente. Então, quem herdará essa terra? Provavelmente aqueles que usam de violência, aqueles que têm as questões ligadas à violência, intolerância, ao preconceito, provavelmente elas não estarão aqui. Elas estarão talvez em outros orbes e que não correspondam a essa energia que a Terra vai adquirir em breve. E Kardec, ele vai falar sobre os bem-aventurados, os mansos e os pacíficos, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem algumas mensagens dos espíritos que eu acho bem interessante e eu extraí algumas para a gente conversar, para a gente falar aqui sobre elas. A primeira fala sobre injúrias e violências. E ele diz o seguinte: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar com seus semelhantes. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre elas a concórdia e a união. Resta óbvio, né? Tudo que a gente faz que ofende o outro, que é um ato de violência, mesmo velado, ele é contrário à lei de amor e caridade prescritos por Jesus.
Então, se a gente não está agindo dessa forma, se a gente ainda está se rebelando, sentindo raiva, sentindo mágoa então é complicado, sentindo ódio de alguém, isso não é, não condiz com o ensinamento de Jesus. E se todos nós estamos aqui para seguir o Mestre, eu acho que a gente deve fazer um esforço para tentar, pelo menos, contar até 10, antes de querer bater no outro, antes de querer partir para cima de alguém, porque é anticristão. Com certeza é anticristão. Lázaro, ele na parte que fala sobre afabilidade e doçura, ele vai dizer: não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Ai, meu Deus, quanta gente existe, né? Às vezes a gente encontra aquelas pessoas que a gente não tolera, a gente não gosta, a gente faz, querido, querida, meu anjo, oh amor, como é que você está? Tudo fingimento, tudo fingimento. Mas Deus sabe qual é a nossa intenção. O que vale não é o que a gente exprime, o que a gente expressa. Porque às vezes a gente coloca mel nos lábios para falar, e às vezes até esse mel é amargo. Quando às vezes tantas palavras que são encobertas com muita doçura, com muita calma, com muita paciência, mas são verdadeiros dardos venenosos que a gente dirige ao outro. Mas de qualquer forma, a gente sabe que para todos os efeitos, Deus não está preocupado com o que você expressa, mas sim o que você sente. Não importa aquilo que você representa, mas aquilo que você é de verdade na sua essência. E quanto a isso, a gente não tem como enganar o Criador, não tem como enganar os espíritos superiores, não tem como enganar a nossa própria consciência. Porque um dia ela vai nos cobrar isso. Um dia ela vai cobrar aquele ato que nós fizemos, não é Deus, não se engane, não são os bons espíritos, a gente não vai para um tribunal em que vai ter um juiz sentado dizendo: você está condenado, você fez isso, lembrando todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Vai ter sim a nossa consciência, descobrindo a cada momento tudo que fizemos de mal e buscando, para que possamos buscar reparação, para que possamos buscar o entendimento, para que possamos modificar as nossas atitudes. Bem, um outro que eu gosto muito, né, um texto muito bom do Evangelho, é de Joana de Ângeles. Só que lá ela não colocou Joana de Ângeles. Ela escreveu um Espírito Amigo, que é sobre a paciência. Eu adoro esse texto. Ele coloca: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Gente, dor é uma bênção? A vida, ela continua, a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. A vida é difícil, são 1000 nadas e são alfinetadas que vão fazendo com que percamos a nossa paciência. E tenha certeza que a paciência, no momento em que estamos vivendo, ela é uma virtude a ser alcançada. Porque senão nós nos desmontamos. Se não tivermos paciência de aguardar que tudo isso passe, não tivermos paciência de tolerar a nossa família fechada em 4 paredes, se não tivermos paciência de buscar compreender o outro, nós vamos adoecer. Nós vamos adoecer. E a paciência é interessante. Eu sempre falo com o pessoal: nunca peça paciência a Deus. Porque paciência, ela se constrói através
da prática. Então, se a gente pede paciência, Deus vai encaminhar mais problemas, mais momentos, vai mandar aquelas pessoas mais difíceis para que a gente possa ter paciência, respirar e continuar a viver. Então, é uma das mensagens mais bonitas que eu acho. A outra mensagem é sobre a cólera. E essa é bem complicada. Ele também é um texto muito forte, eu acho também um dos textos bem fortes do Evangelho. Ele coloca: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. Demência passageira, como o termo é muito forte. Que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Olha que coisa mais profunda, forte. Ele compara a cólera a um momento de demência passageira. Uma loucura. Quando a gente se envolve numa cólera, a gente, pelo menos 4 coisas erradas vai acontecer conosco. Primeiro, faz mal à saúde. Compromete a nossa vida, sendo a gente a primeira vítima. É que nem uma bomba. Se você carrega uma bomba perto de você e essa bomba explode, cólera, a primeira vítima é você. Que é você que está agarrado àquela. É você que está agarrado àquela raiva, àquela cólera. Quando ficamos com raiva, o corpo libera adrenalina e cortisol. Ele aumenta a pressão sanguínea arterial, aumenta também a frequência cardíaca e o açúcar no sangue. Ou seja, é uma bomba. Ela afeta o aparelho digestivo. A gente, às vezes, passa morrendo de dor no estômago e não sabe por quê. É raiva. Ela causa tensões musculares, principalmente no pescoço. Quando a gente vê o pescoço está duro, está teso e a gente não consegue se liberar. A gente também, a raiva, ela pode ocasionar dores de cabeça e enxaquecas. Tudo isso, imagina, tudo isso produzido pela cólera, ela agrava a nossa saúde, podendo fazer com que a gente desenvolva problemas mais graves, tanto podendo ocasionar inclusive infarto ou um AVC. Imagine que por conta da raiva, você morre, infarto, ou vai parar numa cama com um AVC. E aí por quê? Por conta de um sentimento negativo, por conta de algo incontrolável. Então, ser zen, na realidade, é muito importante para a nossa saúde física. Kaiba Shuta, a gente estava falando sobre, logo no começo, sobre o livro dele, ele vem falar também outra coisa interessante sobre a cólera. E ele diz que a cólera engendra a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração. É um fogo abrasador que corrompe o nosso organismo. É o vírus peçonhento que macula a nossa alma. Imagina, ele não só corrompe o nosso organismo, ele também não só acaba conosco, com o que tem em nós, mas ele também é um vírus para a nossa alma, o nosso espírito. Além de causar prejuízos físicos, a cólera também faz sofrer aqueles que nos cercam e as pessoas que nós amamos. Porque no acesso de cólera, imagina se você conviver com uma pessoa que vive momentos constantes de raiva. É extremamente perturbador. É estressante você conviver com pessoas que estão sempre a ponto de explodir. E às vezes a gente pode até, numa dessas, partir para uma agressão física, praticar atos que a gente pode se arrepender o resto da vida. Quantas pessoas, né, por conta da cólera ou por conta da raiva, comete atos que nunca imaginou que seriam capazes de cometer? Porque a cólera, lembra, demência passageira, ela nos tira do centro, ela nos tira o equilíbrio, ela faz com que não consigamos sequer pensar
de forma racional numa solução ou numa coisa melhor. Aquilo nos domina. A gente está tão fragilizado, né? Estamos vivendo uma carga emocional negativa tão intensa que nós precisamos ficar vigilantes. Precisamos vigiar os nossos sentimentos, precisamos vigiar as nossas sensações. Precisamos tentar manter o equilíbrio, porque nesses momentos difíceis, para a gente sair do estado de paz e de paciência, de tranquilidade, de harmonia, para botar o pé numa outra situação de raiva, de cólera, de violência, é uma hora para outra. Uma hora para outra. Já falamos, né, da questão física, é mal, para a questão daqueles que convivem conosco e também de coisas que a gente pode fazer de formas imprevistas e que a gente possa vir a se arrepender amargamente no futuro. Conheço vários crimes, inclusive, que foram cometidos no calor de uma cólera. O estado espírita, em especial, ela é contrária à lei do amor e da caridade. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Se a gente usa de violência, de qualquer forma, qualquer tipo de violência, ela é contrária à lei de amor e caridade que Jesus trouxe para a gente. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei, segundo trouxe Jesus. E tem uma outra questão que também a cólera acaba nos trazendo. Ela atrai a companhia de espíritos que pode agravar o nosso estado, se instalando aí uma obsessão. Lógico, se os espíritos obsessores estamos vigiando, se aproveitam das nossas fragilidades e das nossas imperfeições. No momento de uma queda, no momento em que estamos sem conseguir enxergar a coisa de forma harmônica, se estamos revoltados, se estamos encolerizados, é lógico que a nossa vibração baixa. E é a forma que eles encontram de entrar em sintonia conosco. E a partir daí, se instalar um processo obsessivo que pode durar anos e que vai agravar a nossa situação, que não vai permitir que saiamos desse círculo vicioso de estarmos mal e continuarmos mal. Cada vez que a gente se afunda, mais é difícil o resgate. Então, vigiai e orai, sempre, vigiai e orai. Principalmente nesses momentos difíceis que estamos passando. Estamos vivendo uma prova conjunta muito grande. É um momento único, né? Para a minha geração, eu nunca tinha visto um negócio desse. E eu acho que é um momento único em que a gente pode extrair o que é útil, né? Lembra da utilidade, mas aproveitando essa oportunidade para fazer algo de melhor para si, fazer algo de concreto, buscar as virtudes que nos faltam para enfrentar uma crise dessa que a gente está enfrentando. E André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, ele também fala sobre a cólera. E é bem interessante, que é meio engraçado que ele fala, que no finalzinho, né, ele coloca assim, ó: evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, preste atenção no conselho dele, tá? Se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Ou seja, se acordou de mau humor, peça a Deus uma laringite, para que a gente não produza algo de pior, para que a cólera não comande a nossa vida, o nosso comportamento, e não aconteça o pior conosco. Então, o que a gente pode tirar? Os mansos e os pacíficos. A gente sabe que a violência nunca foi a solução, uma boa solução para os conflitos. Nem conseguiu converter ninguém. Ela, na realidade, só produz medo, indignação e raiva.
a gente vê, eu vejo assim muita questão dos filhos, né, crianças que apanham dos pais, e eu tenho um conselho da minha sogra, ela sempre conversava comigo, sempre falava comigo essas coisas assim sobre criação dos filhos, essa coisa toda. Ela dizia assim: Ana, a gente não bate num filho nem com chinelo, nem com cinto, nem com escova, com nenhum instrumento. Porque quando se bate numa criança com um instrumento, seja ele qual for, a gente não tem noção da força que a gente está colocando naquele instrumento. A criança recebe a dor, mas a gente não sabe a proporção. Quando ela me falou isso, eu fiquei pensando, eu fiz, meu Deus, é a pura verdade, a gente não para pensar nessas coisas. Né? A sandália é um instrumento e a gente não tem noção da dor que a gente inflige ao outro. E se a gente está num momento de cólera, de raiva, a dor que o outro vai sentir deve ser proporcional à nossa raiva. Deve ser algo complicado. E a gente não consegue parar, às vezes, de incitar, de colocar esse sofrimento. Então, acho que a gente tem que repensar toda a educação que recebemos, né, de nossos pais, ou que os nossos filhos vão passar para os nossos netos, para que a gente possa acabar com essa tortura, essa violência. Porque eu não gosto, eu não queria nunca que um filho meu sentisse ou raiva ou medo de mim, ou indignação. Porque, na verdade, a gente não produz, a gente não ensina nada com a violência. Jesus mesmo, quando ele instalou a doutrina dele, ele não usou violência. Os homens é que fizeram isso depois. Mas a doutrina de Jesus é toda pautada no amor, na caridade, na bondade, na mansuetude. Inclusive, quando Pedro, tem uma parte no Evangelho que quando Pedro feriu o servo do sacerdote, né, decepou a orelha do servo, e Jesus determinou que ele guardasse a espada. Lembrando a ele o seguinte: todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. É aquela coisa que a gente fala, tanto ditado, né? Com quem ferro fere, com ferro será ferido. Então Jesus nunca pregou a violência. Ele sempre nos mostrou um outro caminho, o caminho da educação, da paz, do amor, como uma forma, como uma via para chegar a um coração. Isso porque assim, ele entende, na verdade, a gente vê que ele entende que só o tempo é capaz de modificar as nossas atitudes e o nosso pensamento. Não a violência, não. Era justamente por isso que Jesus não violentava as consciências. Ele sabia que o tempo que seria capaz de amolecer o coração mais endurecido, a transformar a mente mais resistente. Porque ele não tem pressa. Ele tem o tempo inteiro do mundo. Deus não está com pressa de que a gente se corrija. Nós é que temos que ter pressa para que a gente possa sair desse vale de dores e sofrimentos que a gente se colocou. Somos seres eternos. Temos todo o tempo do mundo para aprender. Se estivermos dóceis à lição, a coisa vai fluir e nós vamos logo chegar à nossa perfeição sem precisar de muita dor. A paz começa em cada um de nós. Cabe a cada um romper a corrente de violência que estamos vivendo nesse mundo. Precisamos, aliás, cumprir esse papel de sermos útil nesse mundo de transição e de transformação. Francisco de Assis, ele sabia disso. Ele sabia que a paz é o caminho que a gente deve prosseguir. Tanto que ele começa: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensas, que eu levo perdão. A paz, eu quero ser um instrumento de paz. Eu quero que
essa paz, essa tranquilidade, ela atinja a todos que se encontram ao meu redor. Eu quero ser um instrumento da paz de Deus. Porque à medida que a gente consegue ser um ponto de paz para a gente e para o outro também se transforma. É uma onda pacífica, que eu me lembrei agora de Divaldo Franco no movimento Você e a Paz. É isso, é uma onda de paz que a gente projeta para o mundo. É o pedido de Francisco, é esse, na oração, a mansidão e a docilidade. Mahatma Gandhi, ele disse que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Ele, inclusive, Gandhi, ele sofreu bastante violência. Tem um caso clássico que muita gente conta, que ele estava andando pelas ruas lá na Índia e encontrou com um soldado inglês. E o soldado inglês simplesmente olhou para ele do nada e atacou ele, deu um soco nele. Gandhi caiu. Caiu, levantou, se limpou e recebeu outro soco. Caiu, levantou, se limpou, não disse uma palavra, não reagiu, não fez nada, tomou outro soco. E da mesma forma, levantou, caiu, levantou, se limpou e olhou pacificamente para o soldado inglês. E o soldado, né, cheio de raiva, cheio de cólera, porque via ele ali de forma pacífica, sem revidar, perguntou a ele: quem te ensinou a ser tão covarde? E a resposta de Gandhi é fantástica. Ele diz: o mesmo homem crucificado que você carrega no seu pescoço. Com o impacto da resposta, o soldado chorou. Observe que Gandhi usou a força do argumento e não o argumento da força. Enquanto o outro usava a força, ele usou a sabedoria. Ele usou algo que transcendesse a violência. E naquele momento, aquele homem adquiriu uma consciência de que, embora ele fosse cristão e Gandhi não fosse, ele realmente não seguiu Cristo. Ele não era um discípulo do Cristo, porque ele estava ali exercendo a violência na pior forma, da forma mais covarde que ele podia fazer. Bem, para encerrar, que eu acho que já está próximo do meu término, eu queria só lembrar vocês, porque eu falei só de Rosa Parks no começo e não concluí a história. E eu gostaria de concluir a história, ou seja, o que aconteceu com Rosa Parks? Por que a história dela é tão relevante e a gente precisa falar dela nesse momento quando a gente fala sobre os mansos e os pacíficos? Bem, Rosa Parks realmente foi presa, mas foi liberada no dia seguinte. Dias depois, começou um movimento em favor dela e contra a segregação racial. E um dos líderes desse movimento foi o próprio Martin Luther King. Ele promoveu, eles fizeram um movimento promovendo um boicote aos ônibus da cidade. Porque eles não admitiam mais essa segregação. Eles não admitiam que um negro tinha que levantar para dar lugar a um branco. Eles não se achavam inferiores, eles não eram inferiores. E eles precisavam provar isso. E tinha uma força. E a força não estava nas armas, a força não estava no sangue, não estava numa revolução sangrenta. A força deles estava somente num boicote, um pequeno boicote, que durou 381 dias. Ou seja, durante 381 dias, os negros evitaram andar de ônibus. Eles faziam o que podiam, pegavam carona, iam a pé, mas não entravam no ônibus. E é lógico que as empresas começaram a reclamar, porque eles também pagavam. Lembra que Rosa pagou? Rosa pagou a passagem. Ela só não foi permitida a ela ficar no lugar que ela chegou e sentou quando ninguém
estava lá e ninguém impediu antes de sentar lá. Isso durou 381 dias. Depois de toda essa revolta, depois de toda essa revolução pacífica, em 1956, ou seja, no ano seguinte, a Suprema Corte Americana julgou inconstitucional a segregação racial em transporte público. A partir daquela decisão, não havia mais lugar para negros e brancos. Havia lugar para pessoas, para seres humanos, que todos eram. Agora imagina, eles alteraram uma lei, deram um passo contra a segregação racial de forma pacífica, sem pegar em uma arma e sem derramar sangue. Rosa faleceu em 2005, mas ela é um símbolo de uma revolução que conquistou, que os negros conquistaram, e foi extremamente importante para todos eles. Para terminar, eu comecei com o livro de Caibar Schutel e vou terminar com ele também, no mesmo capítulo, Mansidão e Irritabilidade, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Caibar Schutel vai dizer: o homem prudente é sempre manso de coração, persuade seus semelhantes sem se excitar, previne os males sem se apaixonar, extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Então, meus amigos, eu agradeço mais uma vez ao GPEC a oportunidade, o convite de estar aqui com todos nós, né, com todos vocês. Agradecendo também a todos que acompanharam a nossa conversa, pedindo ao final ao Mestre Jesus que nos ajude a ser mais tolerantes, mais mansos, mais pacíficos, buscando promover a paz, pedindo a Jesus que nos ampare neste momento, nos auxiliando no equilíbrio que precisamos para vencer todas as nossas aflições, todos os nossos obstáculos, buscando ser cada dia melhores. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, sempre ascendendo, buscando enxergar os nossos pontos fracos, os frágeis, aqueles que precisamos corrigir, ajudando a percebê-los sem a maquiagem que o orgulho traz. Mas, Senhor, além de nós, pedimos também por todos aqueles que se encontram nas aflições mais profundas, aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que perderam esperança, aqueles que não encontraram a Ti. Dai a todos nós, Senhor, o vosso amor, a vossa palavra, o vosso exemplo, o vosso ensinamento. Pois sabemos que és o caminho, a verdade e a vida. Que sejamos nós todos, aqueles que vão cruzar este caminho em paz e confiantes, esperançosos, no dia em que chegaremos a ter também a posse da terra. Fiquemos com Jesus o tempo inteiro e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Roberto. Fiquem com Deus.